Graças e paz, queridos, tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui novamente conosco em mais um Bíblia em Foco. Você que está nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo YouTube ou Facebook. Seja bem-vindo e vamos hoje para mais uma porção de estudos da Palavra de Deus com base no livro de Efésios. Graças e paz, Renan, vamos fazer aquela introdução, aquele resumo. Graça e paz, pastor. Graça e paz a todos que estão aí nos assistindo ou nos ouvindo pelas nossas plataformas digitais. Vamos fazer a revisão do que nós estamos estudando até aqui. Nós fizemos 6 estudos até aqui. Este é o sétimo e nós estamos exatamente começando a segunda metade da carta de Paulo aos Efésios. Nos 6 primeiros estudos, Paulo faz uma apresentação muito profunda sobre o Evangelho. E agora nós entramos na parte prática de como esse evangelho interfere ou muda a nossa forma de viver, a nossa vida diária, a nossa vida cristã na prática. Então a gente, Uhum. no primeiro estudo ali, Paulo ele apresenta o evangelho com toda a sua riqueza, com toda a sua profundidade. No segundo estudo ele faz uma oração, né, para que a igreja tivesse os seus olhos abertos, para que eles compreendessem a profundidade deste evangelho. No capítulo 3 não, no capítulo 2 e no nosso estudo 3 ele apresenta a condição do homem sem Deus, a condição do homem pecador, morto em pecado e delito, e vem Deus e intervém nessa situação com graça e misericórdia, entrega o seu filho e através do sacrifício de Jesus o homem é reconciliado com Deus. Na segunda parte do capítulo 2, Paulo apresenta a separação que há entre o judeu e o gentil. E aí, mais uma vez, o evangelho vem e une esses dois povos e fazem um só povo, e faz um só povo, uma só família de Deus através da obra de Cristo na cruz. E aí Paulo ele fala que recebe essa revelação de Deus e ele recebe um ministério que é esse ministério de reconciliação, o evangelho que salvaria também os gentios, assim como os judeus que crescem em Jesus como Senhor e Salvador e faria para ele um só povo. No final ali, na semana passada, Paulo ele faz uma oração, mais uma vez, diante de tudo que ele havia exposto, para que a igreja, ou nós, no caso a igreja de Éfeso ali, compreendesse a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste amor de Deus que está em Cristo Jesus. E agora, nessa segunda parte, é a prática disso. Quais são as implicações de que o evangelho tem que trazer para as nossas vidas nos dias de hoje. É isso aí. Por isso a gente vai fazer uma introdução rápida também sobre a porção do texto que nós vamos estudar hoje. Inclusive, a porção é Efésios 4, do capítulo 1 ao 16. E nesses, como o Renan disse, nesses 3 capítulos a gente viu, nos 3 primeiros, a gente viu sobre as doutrinas bíblicas básicas cristãs que o apóstolo Paulo coloca para nós. E daqui em diante, nos próximos 3 capítulos, nós veremos os deveres e as nossas responsabilidades como cristãos. E uma palavra que define isso é andar. Então, nesse trecho, nós vamos ver um andar e o andar em unidade. Ok? Então, com base nesse texto que nós vamos ler agora, de Efésios 4, do 1 ao 16, nós vamos tratar sobre o tema unidade. Vamos fazer a leitura então. Vocês podem ou acompanhar na Bíblia de vocês, ou no slide que está na tela, Efésios 4, do 1 ao 16. Diz o seguinte: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé,
um só batismo, um Deus, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que é senão que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Muito bem. Texto maravilhoso de Efésios 4, do 1 ao 16. Diante desse texto, nós vamos aqui entrar no ponto 1 do nosso estudo, lembrando que nós estamos fazendo esse estudo, que é uma compilação, uma reedição dos estudos bíblicos feitos por John Stott. E ele chama esse estudo bíblico de Efésios de uma nova sociedade em Cristo, tá bom? Então, com base nas próprias palavras de John Stott, é que nós estamos formando esses estudos aqui. Então, vamos para o primeiro ponto. Cedo ou tarde, melhor que seja cedo, temos que passar do estudo do conteúdo do Evangelho a viver o Evangelho em nossas vidas diárias. A essa altura, em Efésios, Paulo dá a explicação da nova sociedade de Deus para seus padrões. Ele muda da exposição para a exortação, daquilo que Deus fez para aquilo que nós precisamos ser e fazer, da teologia que abre a mente para suas implicações concretas, comuns na vida do dia a dia. O primeiro padrão a que ele dá ênfase é a unidade. Dito isto, nós vamos para a primeira pergunta, que é a 1.1. Qual a diferença que você vê entre unidade e uniformidade, Renan? Vamos começar por uma definição do dicionário sobre o que é uniformidade, né? Uniformidade, de acordo com o dicionário, é ter regularidade no modo de agir, sentir e etc. Ou seja, pensar, fazer qualquer coisa. Unidade remete à igualdade. Todo pensamento da mesma forma ou tendo as mesmas metas. Então, uniformidade remete à igualdade. Por isso que quando a gente compra o uniforme da escola, são todos iguais, né? Uniforme. Uniformidade é esse sentido de igual, certo? A unidade, e a gente entra especificamente nessa unidade que nós iremos tratar aqui, que é uma unidade segundo Deus, que lá no versículo 3, se vocês estiverem com a Bíblia de vocês, vocês podem olhar que ele fala procurando guardar a unidade do Espírito. Então essa unidade nós não criamos ela, nós não fazemos unidade, nós não damos um jeito de estabelecer a unidade, ela já é feita, ela já é criada por Deus, é uma unidade que foi estabelecida através da obra de Cristo, através do Evangelho. É o Evangelho que nos mantém unidos. Nós não criamos ela, nós apenas mantemos e, como diz o texto, guardamos ela. Então essa é uma unidade que não é você estar perto de quem apenas é parecido com você. Não é um grupo de WhatsApp, de futebol, ou de beleza, ou de memes, de pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Nós não somos um clube,
Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E essa unidade é estar com o diferente. Aquilo que nos separava já não separa mais. Aquilo que nos torna diferentes fora da igreja não nos faz diferentes dentro da igreja. Na igreja nós Uhum. fazemos parte de um corpo. Só que isso não significa que somos todos iguais. Nós somos diferentes, cada um desempenhando um papel único dentro da igreja. Cada membro tem a sua função. A mão faz o papel de mão, o olho de olho, a boca de boca. Aí tem até uma definição de um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil que ele diz assim, ó: unidade não é a descrição de uma coincidência de ideias e conceitos, mas de um compromisso. Viver em unidade é aceitar o chamado de amar e honrar a todos os que são parte do corpo de Cristo, mesmo quando são inteiramente diferentes uns dos outros. Quebramos a unidade quando cremos que as diferenças com os outros irmãos nos dão licença para criticar, depreciar e condenar. Muito bom, Renan. É interessante a gente pensar que quando se exige uniformidade na igreja, é algo totalmente antibíblico, porque além de gerar uma pressão exterior diante daquilo que Deus já determinou que é a graça dele expressa na unidade, e a unidade, eu gostaria de lembrar duas passagens só para complementar o que o Renan já disse, que é o Salmo 133:1, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E João 17:21, 22 em diante, que é o próprio Jesus orando para que nós fôssemos um. Então, essa ideia de unidade, ela é totalmente diferente de uniformidade. É essa unidade diante da diversidade de talentos, de dons, de serviços que existe dentro da igreja, criada pelo nosso Deus. É isso. Vamos então para o ponto 2 já. Vamos lá. Pastor, é bom a gente fazer um adendo aqui, e sobre unidade, e apesar das nossas diferenças, nós estamos inseridos em um único corpo. Isso não significa que dentro da igreja cada um tem o seu modo de pensar e entender o que significa certos pontos doutrinários, né? A gente Não, fala de diferenças, mas diferenças de pessoas, de famílias, de culturas, pessoas que foram é, criadas de formas diferentes, mas a doutrina é uma só e a é gente vai uma estar só. entrando nesse ponto, né? Na Uhum. verdade, é a doutrina que vai nos manter unidos em um só lugar, né? O ensino que nos é passado de acordo com as escrituras que nos leva a um mesmo caminho. Mas vamos lá para o ponto 2. Bom, A vaidade pessoal é um fator chave em todos os relacionamentos. Se nós tratarmos os outros com respeito, reconhecendo seu valor atribuído por Deus, estaremos promovendo a harmonia na nova sociedade em Cristo. Aí a uhum. pergunta é: de que forma seguir as instruções do verso 2 contribui para a unidade da igreja? O verso 2 vai falar com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Esse é as atitudes que o verso 2 coloca. Como a gente tem visto, a gente vai ver a partir de agora, tudo aquilo que doutrinariamente o apóstolo Paulo coloca para a igreja de Éfeso, e daqui a pouco o Renan vai falar um pouco do contexto, né, Renan, de como Sim. a igreja de Éfeso estava, mas tudo aquilo que ele coloca como doutrina, agora ele passa para a prática. E a gente vai ver agir com humildade, agir com mansidão, agir com longanimidade, agir com um amor que suporta os irmãos. Gente, isso aqui é maravilhoso, porque a começar pela humildade, a gente vê que o próprio Cristo é o exemplo de humildade, quando ele esvazia a si mesmo, deixando a sua glória. A humildade é você renunciar aos seus direitos pessoais. A humildade é saber que você é pó e do pó você vai voltar. Então é interessante, esses dias eu estava lendo a revista Ultimato,
e ele tratando. O tema da revista era o narcisismo. E aí ele traz um artigo de um dos escritores lá da revista que fala do humus. Humus, que é uma palavra em latim que significa que é uma matéria orgânica resultante de decomposição de animais e plantas e que torna o solo fértil. É o esterco, né? É, Sim. então a humildade seria isso, você saber que você não é nada, que você é esse esterco aí na vida dos outros. Você ter essa consciência, né, de que, como a Bíblia diz também, sempre colocando os outros acima de você. Então, humildade é um ponto para a gente manter essa unidade na igreja. Se não tiver humildade, complica. Como complica? Mansidão é outro ponto. É a suavidade dos fortes. Eu gostei disso. Eu coloquei essa frase. Que a mansidão é a suavidade dos fortes. Suavidade no tratamento, suavidade no caráter, né? A docilidade do caráter. Uma pessoa mansa abre mão dos seus direitos. Então, mansidão também é a virtude daqueles que não perdem o controle. Muito bom. Agir com longanimidade, ou seja, agir com paciência. Essa palavra grega aí, macrotímia, quer dizer aguentar com paciência pessoas provocadoras. Então, mesmo diante de provocações, de pressões, você se mantém longânimo, se mantém paciente. E a gente precisa disso muito nos relacionamentos, seja na igreja, seja na sua casa. E, por fim, o suportar, que a gente sabe que o suportar não é aquele suportar de, eu vou aguentar o Renan aqui porque eu preciso aguentar ele. Mas é É. o suportar de servir, um suportar de amparo, um suportar simplesmente da palavra suporte, né? Dar um suporte para o Renan, dar um suporte para outra pessoa. Então, suportar em amor também é manifestação da paciência. Então, de acordo com o verso 2, está aí colocado para você algumas instruções de como manter a unidade na igreja. E pastor, uma coisa que eu aprendi com o pastor Josias no seminário é que ele fala assim: quando você recebe uma carta, o que que você faz com ela? Você pega e lê ela toda e só para na hora que você termina, certo? Uhum. E é bom a gente remeter a essa ideia, porque aqui nós estamos lendo uma carta, é uma construção de uma ideia. Então, quando Paulo fala para que a gente viva essa vida com humildade, mansidão e longanimidade, imediatamente atrás Paulo estava falando de um Deus que foi misericordioso e compassivo e nos tirou da morte para a vida. Então, Verdade. isso diretamente vai impactar na nossa vida, na nossa forma de viver. Quando Paulo diz aqui, a gente tem que lembrar o contexto de que essa carta foi escrita, era um contexto de total divisão e separação. Talvez hoje a gente veja muito isso também, né? Os partidos estão inflamados para todos os lados, em todas as questões. Mas lá era muito claro a ideia do preconceito religioso, dos sexos, o homem tinha ali uma voz muito mais poderosa do que a mulher naquele tempo. Disse que 80% da sociedade romana era composta por escravos, então tinha muito essa escravos e livres. Então Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve neste contexto e ele diz para que nós, a partir do que Cristo fez, nos mantivéssemos unidos e ali, em humildade, em mansidão, sendo longânimos uns com os outros, suportando uns aos outros em amor, porque aqui dentro da igreja, isso não importa mais. Tudo isso que nos separava e nos dividia, que está lá fora, aqui dentro já não tem poder nenhum. Muito bom. Vamos para o ponto 3 já? Isso? Vamos. Nos versículos 4 a 6, Paulo repete a palavra 7 vezes, e 3 dessas referindo-se a pessoas da Trindade.
Como a unidade de nosso Deus se relaciona à unidade cristã? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, a gente já falou da pericorese, a dança da Trindade, a unidade perfeita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles são um só, unidos em si e perfeitos, completos e totalmente suficientes, né? Então, nessa unidade, nós aprendemos, primeiro que, nos versículos de 4 a 6, a unidade da Trindade, de tudo isso aqui, ó, há um só corpo, um só Espírito, foram chamados em uma só vocação, há um só Senhor, uma só fé, e essa fé é na obra de Cristo. Então, é isso que nos mantém unidos. Nós não nos mantemos unidos. Por isso que no versículo 3 ele fala: guardem a unidade. Aqui Uhum. ele dá o motivo dessa unidade, dos versículos 4 a 6. Então, é por causa dessa unidade perfeita da Trindade é que é possível que hoje nós sejamos um só corpo. E isso deve acontecer independente de eu ter afinidade ou não com o irmão, independente de eu ser parecido ou não com o irmão, porque a igreja não é uma sociedade de caridade ou um clube religioso ou qualquer coisa do tipo. O que nos une é o Deus que opera em nossas vidas através da graça que foi derramada sobre as nossas vidas. E isso tem que nos fazer olhar diferente para a vida da igreja. Porque nós devemos nos esforçar para mantermos essa unidade que Cristo conquistou na cruz. Cristo conquistou esse direito de ter para si uma nova família e uma família que seja unida e que glorifique a Deus. Não é por nós que a igreja é unida, é através da obra daquele que opera em nós enquanto igreja. Muito bom, cara. Só para complementar aí, o texto o Renan já citou, mas ele fala que esse um, né, um só, a unidade cristã baseia-se nessa doutrina do um só, que é um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Então, diante dessa palavra um, nós também temos a necessidade de, assim como a Trindade se relaciona em unidade, com, tomando como base esse exemplo, nós também precisamos viver em unidade. Então, aquela famosa frase: maior é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Então, com base nisso, a gente olha para a unidade com a visão que Deus planejou. Então, ele dá esse exemplo para nós de que é um só Deus, é um só batismo, é uma só fé, é um só Senhor, é uma só esperança, é um só Espírito, é um só corpo, mas com base nesse exemplo que nós precisamos viver. Como a gente falou anteriormente, é mais nós somos diferentes, nós temos funções diferentes, mas temos um só propósito, uma só doutrina, e é nela que nós nos firmamos, é nela, para ela que nós olhamos. Ok, agora vamos para o ponto 4. Estamos no Ponto rápido hoje. 4. Eu gostaria de fazer a leitura do versículo 11 para a gente dar um contexto para essa pergunta que vai do verso 12 ao 16. Ok. O versículo 11 ele diz assim, ó: e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Algumas versões Ou dizem pastores mestres. e mestres, certo? De acordo com isso, aí vem a pergunta: o que aprendemos sobre a finalidade dos dons espirituais conforme os versos de 12 a 16? Ah, tá. 12, o próprio versículo 12 diz que esses dons são dados para o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, levar os santos a se tornarem aptos para desempenho de suas funções no corpo. E esse aperfeiçoamento é interessante a gente pensar que é para que todo mundo, não só pessoas selecionadas, desempenhem essas funções, mas é para todo mundo. Os dons estão aí para todos.
Mas esses dons específicos também é para a obra do ministério, desempenho do serviço, né, a famosa diaconia. Serviço é usado aqui para não para descrever a obra de pastores, mas sim a obra do chamado de todo o povo de Deus, sem exceção. Dos Então, santos. os santos é para todo mundo, entendeu, queridos? É porque às vezes a gente coloca alguns ministérios aí, né, Renan, como um topo do serviço, e se eu não tenho esse chamado, esse ministério, eu não sirvo. E não é assim. Eu preciso servir ao Senhor. São vários membros com funções diferentes. E, por fim, para a edificação do corpo de Cristo. A finalidade do exercício dos dons é a edificação da igreja. Olha só o que John Stott diz. Ele diz assim, que todos os dons espirituais são dons para o serviço, não são para o seu uso próprio, egoísta, mas é altruísta, é totalmente contrário. Ou seja, é para servir as pessoas. Então, quando Deus me dá um dom, quando você tem um dom, você utiliza, você usa ele, não para engrandecer o seu próprio nome ou o seu ministério, mas para engrandecer o nome de Cristo, para servir a igreja. A igreja vai começar, esse dia eu estava falando com o Renan, a igreja vai começar a ver em você esse dom. A igreja vai assinar embaixo, porque ela está olhando e dizendo, opa, peraí, ele está me servindo como mestre, ele está me servindo como pastor, ele está me servindo, né? A gente tá junto, tá junto aqui, tá gastando a sua vida, investindo a sua vida através do ministério, do dom que Deus deu para ele. Fala, Renan. Aqui neste contexto, a gente encontra em várias cartas Paulo falando sobre dons. Neste contexto da carta de Efésios, ele está falando de dons específicos. E nós sabemos que tem outros dons, né? Dons de línguas, dons de profecia, de cura. E aqui ele fala de certos dons apenas. Ele não faz uma lista, ele não se propõe a esgotar toda a lista de dons, mas ele fala de alguns aqui. E esses dons estão lá no versículo 11. E aqui a gente tem que lembrar, mais uma vez, do que a gente já estudou, já conversou aqui. No versículo 11 ele começa dizendo assim, ó, ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Alguns estudos atrás, nós falamos sobre o que significa os profetas e os apóstolos no contexto da carta. O que ele diz é que apóstolos e profetas são aqueles que estabeleceram o fundamento, a doutrina. E é quando Paulo fala: se alguém pregar um evangelho diferente daquele que estou anunciando ou estamos anunciando, seja considerado anátema ou amaldiçoado. Então ali, Paulo estabelece, junto com os apóstolos, a doutrina. Então é o chão, é o fundamento, certo? E aí, depois ele coloca aqui os evangelistas. Os evangelistas são aqueles que proclamam, que levam a palavra, que pregam e anunciam a palavra aos que são descrentes hoje. E por fim ele encerra com pastores e mestres ou doutores, que são os guardiões da doutrina, são aqueles que propagam para a igreja, para o corpo, que ensinam e conservam a sã doutrina dos apóstolos e dos profetas, certo? Então aqui essa é a categoria de dons que Paulo coloca. E na sequência ele fala o objetivo disso. É para que, querendo que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado para a obra, para o ministério, para a vida. Essa é a finalidade. Os pastores e os mestres atuam e capacitam a igreja para que todos estejam preparados para o trabalho. Seja em si o trabalho dentro da igreja, diretamente com a função que você tem no corpo, seja na sua vida comum, diária, na sua família, no seu trabalho, em todas as coisas, nos seus estudos. Essa é a função dos mestres, dos pastores e daqueles que fundamentaram a doutrina que nós estudamos aqui do capítulo 1 ao 3. Então, quando um membro ele deixa de atuar, este membro ele está fazendo com que o corpo inteiro sofra. Porque no dia a dia a gente nem lembra que tem um dedinho no pé, a gente só lembra dele quando bate na quina do guarda-roupa.
Aí você lembra que tem um dedinho. Então, quando um membro ele padece, todo o corpo padece junto. E isso é muito profundo de a gente pensar. Será que a gente está vivendo a nossa espiritualidade individual? Ah, eu estou bem com Deus, eu e o meu irmão, sendo que a gente é um corpo só. Isso tem que fazer a gente pensar, enquanto corpo, com seriedade, essa metáfora do corpo, de sermos uma família, certo? Então, quando um cristão não trabalha, ele atrapalha na edificação de todo o corpo. E o propósito disso é a unidade da fé para que a gente chegue à maturidade, para que a gente não fique como criança, né? No versículo 14 ele fala, sendo jogado para lá e para cá, por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E se Paulo está falando isso na igreja, para a igreja, isso significa que acontece dentro da igreja. Homens fraudulosos que distorcem a doutrina. Homens fraudulosos que distorcem a sã doutrina dos apóstolos, que enganam, certo? Então, nós temos essa função de, enquanto corpo de Cristo, nos mantermos firmes na doutrina que foi estabelecida e crescermos juntos nessa doutrina. Aí, nós seremos unidos num só pensamento. Apesar das diferenças, nós temos uma doutrina que nos une, um evangelho, um Cristo, um Senhor, um só Espírito, um só batismo, uma só fé. É um só aqui. E tudo isso que tem sido ensinado, apesar de todas as nossas diferenças, apesar de tudo que nos lá fora poderia nos separar, dentro da igreja nós somos um só em toda essa doutrina que é ensinada, e aí sim nós caminhamos para a maturidade, seguindo a verdade que é essa doutrina, em amor, crescendo de acordo com Cristo que é o cabeça. Muito bom. Complementações feitas, então vamos agora para o próximo ponto, que é o ponto 5, que diz o seguinte: aqui está a visão de Paulo para a igreja. Ela deve demonstrar caridade, unidade, diversidade e maturidade sempre crescentes. Alguns de nós são conservadores demais, sossegados demais, prontos demais a concordar com a situação atual e resistir a mudanças. Outros são radicais demais, desejando dispensar de vez a instituição. Em lugar disso, precisamos entender mais claramente o tipo de nova sociedade que Deus quer que a sua igreja seja. Então, nós não ficaremos contentes nem com as coisas como são, nem com as soluções parciais. Antes, estaremos orando e trabalhando para a renovação total da igreja. A pergunta é a seguinte: a igreja cresce pela verdade e amor, mas quais são os contrastes disso que encontramos em nossas igrejas atualmente, Renan? Só gostaria de fazer um destaque nesse ponto 5 antes de responder a pergunta, quando ele diz assim: antes estaremos orando e trabalhando para a renovação total da igreja. Isso à luz das escrituras. É ela que nos molda e nos leva para esse caminho de maturidade na fé. Mas é interessante, ele fala que nós oramos e trabalhamos. Nós não apenas trabalhamos e fazemos atividades, ou nós não só oramos e esperamos que Deus haja sobrenaturalmente apesar de nós. Ele pode fazer, pode, mas ele escolhe a sua igreja para o serviço, ele escolhe e capacita os seus para o serviço. Então aqui destaca essa parte que John Stott fala: estaremos orando e trabalhando para a renovação da igreja. Agora a pergunta em si, quando ele fala quais os contrastes disso que encontramos em nossas igrejas atualmente. A igreja cresce pela verdade em amor e amor. Mas quais são os contrastes disso que encontramos em nossas igrejas? Ao invés de apontar defeitos e defeitos, vamos para a causa das coisas. O padrão da igreja é a verdade. Essa verdade. Quando a pergunta diz crescer pela verdade em amor, que é o versículo 15, verdade em amor, versículo 15. Nós devemos crescer de acordo com a verdade nas Escrituras. O Evangelho de Cristo sendo
aquele que transforma as nossas vidas em amor, a fim de que a gente cresça em tudo, que é Cristo o cabeça, que é o versículo 13. O contraste disso, ou o contrário disso, é quando a igreja perde Cristo e o seu evangelho do centro. Quando nós nos perdemos em eventos, em rotinas, atividades, ministérios, tudo isso sem Cristo no centro da vida da igreja e sem o evangelho no centro da igreja. Quando nós nos preocupamos com tudo menos com o evangelho, é que nós deixamos de guardar a nossa unidade. Porque Cristo é o que nos une. Quando nós deixamos de lado Cristo e o evangelho, e isso a gente corre o risco sério de fazer isso quando a gente perde de vista o evangelho com atividades, quando nós não temos a nossa vida com Deus diária, quando nós não confessamos os nossos pecados, as nossas falhas e as nossas misérias diante de Deus, nós perdemos Cristo de vista. E se nós perdemos individualmente, nós vamos perder coletivamente também. Diferente do que a gente escuta, às vezes, alguns dizerem que nós somos deuses, né? Não sei se você já viu algumas coisas assim na internet. Nós não somos Deus, nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. E a gente precisa guardar a unidade olhando para Cristo, para a obra dele, porque ele que opera tudo em nós. Então, quando há contrastes e nós não encontramos a nossa igreja ou nós mesmos crescendo em verdade e em amor, é porque nós perdemos Cristo. E quando nós perdemos Cristo, a gente perdeu o foco e aí sim entra desavenças, brigas, fofocas, ativismo sem amor, ausência de trabalho às vezes. Quando a gente não cai num ativismo sem amor, a gente não faz nada e é infrutífero dentro da igreja. Então, quando a gente perde o evangelho, a gente perde a nossa unidade, a gente perde o nosso propósito e a gente faz coisas sem muito sentido. Eu fui aqui no antônimo das palavras. A verdade e amor seria a mentira e o desamor, né? A verdade sem amor e brutalidade, mas amor sem verdade é hipocrisia. Deixa eu repetir isso aqui. A verdade sem amor é brutalidade, mas amor sem verdade é hipocrisia. Diante disso, eu me lembro de um provérbio 27:6, que diz: as feridas provocadas por um amigo são boas, mas os beijos de um inimigo são traiçoeiros. Como a gente está falando de relacionamento também entre irmãos, precisa haver verdade, né? Precisa haver amor em verdade. Então, vamos falar a verdade, gente. Né? Vamos largar um monte de hipocrisia. Se você tem alguma questão com alguém, resolva. Fala a verdade em amor. Não seja hipócrita, mas também não seja bruto. A gente falou ali em cima sobre mansidão. Mas eu queria aproveitar uma palavra aqui do nosso irmão pastor, reverendo Hernandes Dias Lopes, com base em Efésios 4:14, que diz que no finalzinho, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes disso, ele fala para a gente não ser menino inconstante, levado por essas doutrinas desses homens, né? E aí ele diz o seguinte: aquilo que os cristãos defendem e a maneira como fazem devem contrastar totalmente com homens mencionados no versículo 14. Esses homens enganam os outros em benefício próprio, ao passo que o cristão deve levar adiante a verdade, a fim de trazer benefício espiritual aos outros, e deve fazer isso de uma forma tão cativante como só o amor é capaz de fazer. Então, a igreja que cresce, a gente vê no versículo 13, no versículo 14 também, a igreja que cresce tem maturidade espiritual ou semelhança com Cristo, e a igreja que cresce também tem estabilidade espiritual. Só complementando o que o Renan falou, agora nós vamos para o ponto 6. Ponto 6. O apóstolo Paulo coloca diante de nós um retrato de uma comunhão cada vez mais profunda, o entusiasmo por manter visível a unidade cristã e recuperá-la se caso foi perdida,
um ministério atuante de cada membro e pela manutenção da verdade em amor, um crescimento constante em direção à maturidade. Precisamos conservar esse ideal bíblico constante diante de nós. Só assim viveremos uma vida à altura. Bem, Muito quais bom, são as né? qualidades, da unidade discutidas até aqui que o ajuda a vivenciar a unidade uns com os outros? Não é isso? Isso, 6.1. Ter isso. cooperação espiritual, né? Aí eu pegando o versículo 16, diz: Nele o corpo inteiro bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta cooperação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. É só de Cristo como cabeça, o corpo recebe toda a capacidade para crescer e para desenvolver sua atividade, recebendo assim uma direção única para funcionar. Na verdade, assim, o que a gente tem que pensar é, nós discutimos aqui algumas qualidades, mas como é uma pergunta pessoal, diz assim, o que o ajuda a viver a unidade com os outros, está pegando aqui alguns textos, alguns versículos para te ajudar a responder. E aí, pensando nisso, cada membro do corpo, não importa quão insignificante pareça ser, tem um ministério importante para exercer para o bem do corpo de Cristo. O corpo cresce quando os membros crescem. Imagine um corpo com cada membro de um tamanho, bem estranho, né? Eles crescem quando alimentam uns aos outros com a palavra de Deus. Crianças não podem se cuidar sozinhos. Precisamos uns dos outros. Um cristão isolado não pode minimizar aos outros, nem ministrar, perdão, aos outros, nem receber ministração. Gente, só para ajudar você a pensar aqui, eu entendo que a, a unidade, como você consegue vivenciar isso, é tudo que nós falamos até aqui. Então, eu queria que você, nessa resposta, pensasse sobre isso, pensasse sobre esses versículos, pensasse em Cristo como corpo, pensasse no seu papel como um membro desse corpo, o que você tem feito, ou o que você pode fazer para vivenciar essa unidade. E a pergunta coloca uns com os outros. Não tem como você ser um sozinho. Ser um, você vai ser sozinho. Mas unidade a gente precisa dos outros. Não tem como ser igreja sozinho. Nós temos falado isso aqui sempre. Então, nós precisamos dessa, dessa mutualidade no reino de Deus, dessa mutualidade na igreja. Eu sou servido, mas eu também sirvo. Eu recebo, mas eu também dou. Então, isso é ser igreja. Isso é viver em unidade, mesmo com as nossas diferenças, e que bom que elas existam. Mas existe um cabeça aí nesse corpo que comanda tudo, e esse cabeça é Cristo. Tá bom? Então, pense um pouco sobre isso para você fazer a sua resposta. Quer complementar um pouco sobre isso? Sim, então, pastor, num mundo tão relativista, num mundo cheio de incertezas, sabe aquela frase, tudo é relativo, não existem verdades. Eu tenho a minha verdade, Absolutas? né? Uhum. Você tem a sua verdade, né? Então, o que é a verdade? Mas nesse mundo que nós estamos inseridos, é bom a gente viver em um lugar em que existem sim verdades absolutas e eternas. Nós cristãos não vivemos nesse contexto de verdades que não são tão verdades ou de incertezas ou que são relativas. Nós cremos em verdades absolutas e são essas verdades que nos mantêm que nos mantêm dessa forma. E a pergunta aqui é: quais são as qualidades da unidade discutidas até aqui que o ajuda a vivenciar a unidade uns com os outros? Primeiro vamos olhar aqui para o versículo 2. O versículo 2 fala de termos humildade, mansidão, longanimidade e suportar uns aos outros em amor. Do versículo de 4 a 6, é saber que Cristo é o que nos torna um. Esse o Deus único que nos deu um só batismo, uma só fé, um só chamado, ele que vai nos manter um. Então nós devemos sempre ter os olhos para isso, ter os olhos fixos nisso, porque não somos nós que
vamos conseguir manter essa unidade com as nossas próprias forças. E no versículo 11 aqui, ele fala, né, do aprender com o ensino daqueles que receberam os dons do ensino, para que a gente pudesse viver a partir dessa sã doutrina. Então, no versículo 12 ao 16, ele vai dizer que este ensino irá nos capacitar para o ministério. Uhum. Muito bom. Vamos então agora para a pergunta 7. Ponto Isso. 7, que é uma pergunta, né? É o que você faz ou pode fazer para manter e ou trabalhar pela unidade do Espírito em sua igreja? Bem, uma pergunta bem pessoal, mas o Renan vai tentar dar um norte aí para você. Isso. Para você que está vendo aí, o slide não tem a pergunta 7, né? Mas a pergunta é essa. O Tá. que você faz ou pode fazer para manter e trabalhar pela unidade do Espírito em sua igreja? Eu acredito que a primeira coisa, pastor, é a gente Hum, olhar para o Evangelho todos os dias. O Evangelho de Cristo, esse que nos transforma, esse Evangelho que nos faz um. A partir desse momento que eu sou transformado pelo Evangelho, pois Paulo diz em Romanos, né, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. sim. E quando nós somos transformados por esse Evangelho, nós somos inseridos no corpo de Cristo, nós podemos crescer junto com a igreja, de acordo com as Escrituras, exercendo os nossos dons. Né? Quando sou transformado, a partir daí eu vivo uma vida frutífera de trabalho e exercendo os talentos, os dons que Deus tem dado a cada um de nós, para que o corpo todo seja edificado. E esse é a função, essa é a função do dom, é a edificação do corpo. É por isso que lá em Coríntios, quando Paulo está Uhum, falando de dons também, ele começa ali de 1 Coríntios 12 e vai até o 14. Bem no meio uhum. ele coloca o amor, né? O amor é mais ainda importante do que qualquer dom. Mas ele fala assim: se eu puder falar 5 palavras compreensíveis e que vai edificar a igreja inteira, eu prefiro essas 5 palavras Melhor. do que 1.000 em línguas, né? Melhor do que. Uhum. Porque o dom de línguas para edificação pessoal, ele fala: eu prefiro na igreja falar 5 pessoas que todos compreendam. Porque Paulo tinha essa compreensão de que os dons ele era para edificação do corpo, edificação mútua. Então, quando nós Muito, entendemos isso e vivemos isso na vida da igreja, todo o corpo vai crescer de forma saudável. muito bom. Então vamos aí para a última pergunta. Vamos lá, ponto 8. De que forma você gostaria de crescer na forma em que usa os dons espirituais para cumprir os propósitos conforme os versos de 11 a 13? Isso poderia incluir um melhor conhecimento de si mesmo e dos dons que Deus concede. É isso aí. Os versos de 11 a 13, eles vão falar, acho que a gente até deu uma pincelada neles, mas só para a gente lembrar, né? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, outros para pastores ou mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tá? É isso que fala os versículos. E como também é uma pergunta pessoal, é só importante ressaltar que todo cristão possui um dom, que existe grande variedade de dons, aqui Paulo está falando especificamente desses, e o Senhor é glorificado e soberano na distribuição dos dons. Então, é o dom que o Senhor quer dar, vindo dele, não é da sua escolha, né, no caso. E o corpo de Cristo, cada um de seus membros tem um dom para exercer uma função para cumprir. Os dons não são brinquedos particulares para o nosso próprio deleite, mas são ferramentas com as quais devemos trabalhar em prol dos outros. Só reforçando aquilo que a gente já tinha falado, para você responder essa última pergunta aí, beleza? Vamos para os finalmente. Antes de finalizar a nossa conclusão, vou ler a conclusão primeiro, Renan, depois você fala. Tá Agradeça a bom. Deus pela maravilhosa
unidade que Ele tornou possível para nós dentro da igreja. Confesse a Ele as maneiras em que você tem deixado de lutar para manter a unidade da igreja. Peça que Ele mude você e construa em você o desejo de viver em unidade como igreja e também de manter essa unidade no corpo de Cristo. Não? Só queria fazer algumas considerações finais, né, sobre esse estudo sobre unidade. Primeiro que cada dia que passa, pastor, esse mundo vai se tornar um lugar mais hostil para a igreja. Para muitos, a igreja ela não passa de uma comunidade terapêutica, um lugar de consolo, de palavras doces, um lugar onde eu vou para aliviar a minha carga. Certo? Mas a igreja não serve só para isso. Para outros, a igreja serve para defender valores morais tradicionais. Às vezes a pessoa não tem ligação alguma com a igreja, mas ela vê que a igreja é esse lugar, ou se diz defensora de valores morais e tradicionais. Às vezes alguns enxergam a igreja como um lugar para mandar os filhos para que eles cresçam lá e não cresçam no mundo. Para outros, a igreja é um instrumento de operação de um projeto social, ou de uma ordem política, ou de uma instituição que vai resolver os problemas humanitários do mundo. Né? Não é só isso também. A igreja ela serve para quê? Ela serve a Deus. Ela serve para glorificar a Deus. Ela é a família de Deus. Não serve a nós, aos nossos interesses e às coisas deste mundo. O nosso chamado, enquanto igreja, é para ser fiel a Deus. Servir, fazer parte dessa família aqui na Terra. Certo? E isso, fazer parte dessa família, ela pode sim nos trazer consolo, ser esperança aos nossos filhos, acarretar em mudanças ao nosso redor. Isso pode trazer muitos benefícios. Só que, primeiramente, nós existimos primeiramente da parte de Deus, para o interesse de Deus, e não das nossas demandas particulares. Tudo isso é consequência de uma igreja viva e forte, na doutrina, no conhecimento da obra de Cristo, e a partir daí, da nossa unidade, é por isso que Jesus fala, né, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Uma igreja forte, uma igreja que conhece o evangelho de Cristo e vive a partir dele, essa sim que faz a diferença e que muda realidades. Muito bom, muito bom. Então foi isso. Esse foi mais um Bíblia em Foco. Que Deus tenha ministrado o seu coração, que você tenha aprendido um pouco mais da palavra e use esse estudo, tudo isso que nós colocamos aqui para melhorar o seu compartilhamento lá no seu grupo doce ou no seu culto familiar, e que Deus possa abençoar a sua vida, tá? Muito obrigado. Nós louvamos a Deus por você que tem acompanhado, e eu creio que você tem sido edificado através desse projeto Bíblia em Foco. Obrigado, Renan. Obrigado, pastor, e que Deus abençoe todos vocês aí, meus irmãos que estão nos assistindo.